Muito bem, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 2, vou ler do versículo 42 a 46. Atos 2, deixa eu dizer para vocês, domingo que vem tem bombom, tá? Tragam as Bíblias, domingo que vem. Hoje não. Abriu a sua Bíblia em Atos 2, 42 a 47. Esse é um dos textos, talvez, que tenha havido mais pregações durante a história da igreja. E continua havendo muitas pregações. Eu mesmo já preguei várias vezes esse texto em algumas igrejas por onde eu passei. Então, esse texto é um texto que inspira toda e qualquer comunidade, toda e qualquer igreja que exista na face da terra, tá bom? Eu vou ler o texto e depois vamos estudar esse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47 e último. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, nós lemos a Tua palavra, que é inerrante, que é linda, que é especial, essa palavra que não mente, que é a verdade. Que o Senhor nos inspire agora, Senhor, para transmitir a Tua mensagem ao povo que está aqui, Senhor. Abre os nossos corações, a nossa mente, que nós tenhamos os nossos corações, nossas mentes cativas à Tua palavra nessa manhã, e que possamos entender o texto bíblico e possamos mesmo praticar aquilo que aprendemos nessa manhã. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. O tema do ano de 2024 foi qual? Crescimento. O nosso tema para 2025 qual que é? Vivendo a comunhão com Cristo. Vivendo a comunhão com Cristo. Lembre-se disso todas as vezes que você for ministrar, pastores, pregadores, todos aqueles que forem fazer eventos, lembre que esse é o nosso tema anual. Nós debatemos, discutimos, conversamos e chegamos a esse tema. Agora, eu pergunto a você, será que nós temos tentado viver essa comunhão com Cristo? E eu posso dizer com muita tranquilidade que desde o primeiro dia desta igreja, nós buscamos essa comunhão com Cristo. Porque a primeira marca que nós entendemos que essa igreja tem é uma igreja cristocêntrica, em que Cristo é o centro. Você fala, mas vocês conseguem isso? Nós buscamos o tempo todo glorificar a Jesus. Jesus é o centro da nossa igreja. É Ele quem manda. Ele é a estrela, Ele é a luz brilhante, Ele é a estrela da manhã. Ele é o cara. Com todo respeito a Jesus. Ele é a pessoa que nós adoramos, que nós amamos. Amamos o Deus Trino, mas amamos a Jesus porque Ele morreu por mim e por você, e é Ele que edifica a igreja. Ok? Muito bem. O texto lido nos mostra uma comunidade que experimentou uma comunhão genuína, uma comunhão diferenciada. A coisa era tão intensa entre eles que eles se reuniam todos os dias, eles iam de casa em casa, eles vendiam seus bens para distribuir para os outros à medida que as pessoas tinham necessidade. Então, procure imaginar uma comunidade que ninguém passava fome, que ninguém passava necessidade, porque a pessoa manifestava uma necessidade, uma dificuldade, e a igreja chegava e acudia. Você acredita que nós podemos viver dessa forma? Eu não sei se você está preparado para um dia vender um bem seu para ajudar alguém. Agora, deixa eu dizer uma coisa para tranquilizar seu coração. Eu não acredito que vendendo os bens nós possamos acudir uns aos outros. Sabe por quê? Porque a comunidade de Jerusalém, eles fizeram isso, e depois Paulo teve que levantar ofertas para eles. Porque as pessoas foram desfazendo os seus bens, desfazendo o que tinham, e depois tiveram necessidade de receber ajuda.
Então, eu não estou dizendo para você que, se a gente tiver que fazer, nós possamos fazer. Mas estou dizendo o seguinte, que o ideal é que nós nos ajudemos com o que nós temos. E Deus tem nos dado, além do que nós precisamos. Concorda comigo? Posso ouvir um amém sobre isso? Deus tem nos dado, além daquilo que nós precisamos. Então, não tem necessidade de nenhum de nós passar dificuldade. Aliás, nós temos divulgado e temos incentivado as pessoas para trazerem os seus alimentos. E quero dizer para você que, às vezes, eu fico um pouco triste, que, às vezes, eu vejo essa cesta não está muito cheia. Então, eu quero incentivar você, no próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês, que é o dia de ceia, que a gente deixe esse domingo para nós trazermos os alimentos. Então, traz, por favor, domingo os teus alimentos e coloca naquela cesta para nós distribuirmos para as pessoas, como nós temos feito até agora. O Indalécio, domingo, trouxe, o seu genro trouxe até nós uma cesta de Natal, Indalécio. E aí conversei com minha esposa, eu aqui incentivei. Alguém fez isso? Não levante a mão. Alguém fez isso, de pegar uma cesta e distribuir para alguém? Eu sei que o Márcio, lá no fundo, fez isso, né, Márcio? Eu fiz isso, pela graça de Deus. Comprei uma cesta, e aí nós viemos e demos para os funcionários aqui. A Doc me deu a ideia, e eu achei que era uma boa. Você precisa ver a carinha das duas ao receber a cesta de Natal. Pessoas muito simples receberam a cesta de Natal e festejaram muito, agradeceram muito, inclusive agradeceram à igreja. Então, vamos voltar a fazer como era no começo, de encher, de transbordar esse cesto. A partir do domingo que vem, todo o primeiro domingo do mês, traga, não precisa ser só no domingo, primeiro domingo, pode trazer qualquer domingo, mas especialmente no dia da ceia. Traga 1 quilo de um alimento que você tem, uma lata de alguma coisa, uma embalagem de alguma coisa que não seja perecível, tá bom? Para que a gente possa continuar ajudando as outras pessoas. A Lisandré mesmo, não foi, Lisandré? Levou 2 cestas, a Nícia levou 2 cestas, não foi, Nícia? Foi importante isso, acudirmos pessoas que estavam necessitadas. E é para isso que existe a igreja, gente. Deixa eu dizer para você, a igreja de Atos, ela foi tão importante, tão impactante, porque o Estado não cuidava das pessoas necessitadas naquela época. Quem cuidava era a igreja. Por isso que a igreja era relevante. Hoje, é claro, nós temos o Estado atende muita coisa, mas a igreja continua tendo seu papel. Eu não sei se você sabe, não pertence à Prefeitura de Londrina todas as casas de cuidado com crianças, com jovens, com idosos, pertencem a particulares. São espíritas, são católicos, são evangélicos que atendem. Então, a igreja precisa continuar exercendo esse papel de acudir as pessoas quando têm suas necessidades, e principalmente os da fé. Nunca faltar aonde nós o que quer que seja, tá bom? E o que eles viveram era tão intenso, tão profundo, que nos faz querer copiar o seu modelo, a sermos imitadores daquela igreja. Aí, lendo John Stott, em seu comentário, John Stott é um teólogo anglicano, inglês, já falecido em 2011, mas um homem tido com uma cabeça muito especial. Ele diz que essa igreja nos traz 4 lições especiais. E eu vou falar para vocês o que John Stott diz, tá bom? Ele diz o seguinte, que, em primeiro lugar, essa igreja era uma igreja que aprendia. Diga comigo, era uma igreja que aprendia. Veja, o que diz o texto? E perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Veja que igreja privilegiada, porque quem ensinava a igreja eram os apóstolos. Os apóstolos e outras pessoas que eram testemunhas oculares do trabalho, da missão, daquilo que Jesus fez, eram os professores dessa escola. John Stott diz que ali o Espírito Santo instituiu uma escola com 3.000 estudantes, ele chama de jardim de infância, em que os professores eram os apóstolos. O Espírito Santo guiava o que acontecia. Pense bem, uma igreja que, na ascensão de Jesus, tinha 120 pessoas. No primeiro discurso que Pedro faz, depois da descida do Espírito Santo, se converte em quase 3.000. E essa igreja passa de uma hora para outra de 120 pessoas para 3.098 pessoas, que é quase 3.000, né? Então, essa igreja nos inspira, queridos, para que nós façamos da mesma forma, que nós persigamos essa sã doutrina. Aquela igreja unia doutrina e vida, credo e conduta. Aquela igreja, ela vivia a palavra e o poder, ela tinha qualidade e quantidade.
As coisas aconteciam naquela igreja porque aquele povo era muito unido. Então, nossa igreja precisa ser uma igreja que aprende constantemente como aquela igreja. Aquela igreja aprendia sempre. Stott diz que ela era uma igreja que amava as pessoas. Era uma igreja que amava. Você pode repetir comigo? Era uma igreja que amava. Primeiro, era uma igreja que... Oh, Jesus! Era uma igreja que aprendia. E agora uma igreja que amava. A palavra que ele usa aqui, perseverança na comunhão, é koinonia do grego. E essa palavra koinonia, ela quer dizer o quê? Ela é uma experiência com Deus triuno e também expressa o que partilhamos uns com os outros, tanto o que damos como o que recebemos. A comunhão cristã é um cuidado cristão, e cuidado cristão é o compartilhamento cristão. Como nós vimos, ninguém passava fome, uns ajudavam os outros, e a comunhão deles era uma coisa gostosa, uma coisa genuína, uma coisa que não tinha ranços. Por isso que eu combato muito, queridos, que nós não deixemos nos levar por fofocas, por disse-me-disse, por coisas que não trazem crescimento para a igreja, não trazem amadurecimento. Então, nós precisamos cuidar desse ambiente que nós temos, que é tão gostoso, essa comunhão que nós temos. E eu creio que nós precisamos preservar isso, essa comunhão que nós temos. Era só um coração, era só uma alma, aquela igreja. Eles tinham desapego de bens e apego aos irmãos. Nossa igreja tem buscado essa koinonia, queridos. Essa unidade entre nós, essa não só o ensino recebido, mas a prática daquilo que aprendemos. Nós precisamos nos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Nós não podemos fazer qualquer tipo de distinção nas pessoas. Eu quero que vocês pensem o seguinte, queridos, nós estamos crescendo e estão chegando pessoas. E talvez vão chegar pessoas que não sejam tão legais como você quer, ou como você acha. Estou falando do ponto de vista de cada um de nós. Todos são amados por Deus. Mas a igreja cresce e as pessoas vão chegando. E aí nós temos que saber conviver com o diferente. Talvez pessoas que agem, que pensam, que têm estilos diferentes do nosso, mas que nós estamos aqui para, através do Evangelho, buscar a transformação dessas pessoas. Então, nós temos que estar amando as pessoas que chegam à nossa igreja. E, principalmente, que o amor que existe entre nós, ele possa transbordar, para que as pessoas digam, não, eu quero pertencer a essa igreja. Veja como eles se amam. Agora, pense, uma pessoa vem aqui a essa igreja e vê que nós fofocamos, que nós falamos mal um do outro, que nós não respeitamos as autoridades da igreja. Essa pessoa vai dizer assim, eu não quero essa igreja. Por que eu quero essa igreja? Você entende? Então, é o nosso testemunho que faz com que as pessoas fiquem aqui nessa igreja. Se você perguntar às pessoas quando são recebidas, eu faço isso toda vez que recebemos novos membros. Por que você está aqui? E elas dizem assim, pela forma como vocês nos acolheram, como vocês nos trataram. Então, o que faz com que a gente chegue a esses números, queridos, não é porque nós somos bonitos, porque nós estamos aqui nesse prédio, não é porque nós temos recursos, é porque nós temos amado as pessoas. Não esqueçam disso, a pessoa que chegou nova aqui, converse, seja simpática, seja simpático. Pergunte como é que ela veio, quem convidou, pergunte de onde que ela é, pergunte o que ela precisa. Não tenha medo de se expor, de falar com as pessoas. Vamos amar aqueles que vão chegar, que vão estar conosco, e vão ser muitos que virão, queridos. Podem ter certeza disso. O que nós temos trabalhado como igreja também é um dos outros pilares que nós temos. Qual é o pilar que nós temos? Além de cristocêntrica, é uma igreja, ô Senhor Deus da glória, cuidadora. Quando você diz uma coisa dessa, você se arrisca, não se arrisca? Como que você vai cuidar de uma pessoa difícil? Precisa cuidar das pessoas difíceis. Precisa cuidar daqueles que são diferentes de nós. E esse é o nosso objetivo, cuidar uns dos outros. Não é nós chegamos aqui na igreja que eles, bom, eu cheguei, agora estou aqui, agora sou membro, então agora eu vou só aproveitar. Não, não é assim, querido. Ao chegar nessa igreja, você sabe de uma coisa, você vai ajudar a gente a cuidar de outros. Porque nós vamos cuidar de você, se você permitir. Tem gente que não se permite cuidar. Tem gente que passa por dificuldade e não aceita um cuidado.
Então, não seja arrogante, não seja orgulhoso. Aceite o cuidado da igreja por você. Manifeste a sua necessidade. Pode ser a mim, pode ser os pastores, pode ser os presbíteros, mas aqui nós estamos para ajudar, cuidar das pessoas. E eu creio que um dos lugares mais autênticos para esse cuidado mútuo são os GCs. Aqueles que estão em GC sabem do que eu estou falando. GC é grupo de cuidado. Outras igrejas usam como célula. Aqueles que estão em GC sabem do que eu estou falando. Nós estamos sendo cuidados uns dos outros. E tem sido muito bom essa caminhada. Então, se você não faz parte de um GC, nos procure para que você faça parte de um GC. E que a nossa igreja realmente encontre, ela viva, ela experimente essa koinonia verdadeira, sincera, em que nós nos amamos uns aos outros, sem qualquer tipo de restrição. A terceira lição que John Stott fala, que ela era uma igreja que adorava a Deus. Veja uma coisa. Quando você fala adoração, as pessoas estão ligadas à música. Estão ligadas a expressões de adoração, expressão de louvor a Deus, de reconhecimento, de elogio a Deus. É isso, queridos, mas não é só isso. Você sabe como é que você adora a Deus? É quando o culto é agradável a Deus. Quando eu venho aqui à igreja não buscando o meu culto, eu venho aqui para cultuar. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo, puxa, hoje não foi boa, não foi bom o louvor, não foi boa a pregação, não foi bom o culto. Está errado. O culto não é para você. Você não é o centro do universo. O culto é para Deus. Então pergunte a Deus, Deus, agradou o teu coração que nós fizemos aqui nessa manhã? Se agradou a Deus, acabou, gente. Não é a mim que vocês têm que agradar, não é a cada pessoa que chega aqui nós temos que agradar, nós temos que agradar a Deus. Por isso que nós temos um culto descontraído, queridos. Aqui eu pulo, eu danço. Eu não me importo que as pessoas vão falar de mim. Às vezes eu fico tão cansado que eu não consigo nem ficar em pé mais. É verdade isso. Eles tocam umas músicas, e pulo. E a música vai e volta e vai, e eu estou pulando, meu Deus. Chega no final, eu não sou mais criança. Mas eu dou exemplo aqui, tá? Eu dou exemplo para instigar as crianças a buscarem a Deus, a adorar a Deus, a ter essa comunhão, essa celebração de Deus. As pessoas chegam a Deus, fazem festa. Quer ver uma coisa? Você vai no estádio de futebol, as pessoas fazem loucura, sim ou não? Aí chegam na igreja e ficam assim. Como é que Deus está te olhando? Você é um idólatra de futebol, você é idólatra de uma equipe, principalmente os corintianos. Meu Deus do céu, corintiano é difícil, hein? Tem corintiano aqui? Me perdoe, querido. Hein, Robertão? Você não é assim, né, querido? Mas tem pessoas que idolatram o futebol, cara. Idolatram jogadores de futebol, idolatram artistas. Quer ver? Eu quero que diga uma coisa, você se adore a Deus. Respeite essas pessoas, admire essas pessoas, não tem nada errado nisso. Mas, pelo amor de Deus... Quer ver uma coisa? Já viu eu ficar pulando aqui? Botafogo foi campeão 2 vezes. Eu não estou pulando aqui, estou? Gente, você tem que entender que faz 300 anos que a gente não ganha nada. Mas eu fiquei contente, mas ninguém me viu pulando nas ruas, ninguém viu gritando, enchendo a cara. Você entende isso? Tem que ter equilíbrio naquilo que a gente faz. Está certo, queridos? Então, gente, adoração é através do culto. Olha o que John Stott diz. Esse cara, eu gosto muito dele, que ele é muito ponderado. Diz assim, cada culto de adoração deveria ser uma alegre celebração dos atos poderosos de Deus através de Jesus Cristo. Veja o que ele diz. O culto público pode ser majestoso, mas imperdoável que seja enfadonho. É errado imaginar que no culto público reverência e alegria sejam excludentes. Reverência e alegria caminham juntas. Que mais? A combinação entre alegria e temor, bem como a formalidade e a informalidade, dá um equilíbrio saudável à adoração. Como que são os nossos cultos, queridos? Seja bem sincero. Nós somos enfadonhos ao cultuar a Deus? Nós somos sisudos, como é que é? Maracujá de gaveta? Alegria, gente. Nós estamos diante de Deus.
Nós estamos aqui cultuando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então tem alegria, a gente se alegra por um monte de coisa que acontece e na hora que nós estamos diante do Senhor, a gente parece que fica triste. Que história é essa? Você faz o que você quiser, tá bom? Aqui ninguém está querendo direcionar ninguém, só estou dizendo o seguinte: não fica bem você vir para um culto e você está, a menos que você está com um problema, vem aqui e peça oração para nós. Vamos orar por você. Mas vem aqui e se alegre. E outra coisa, tem gente que quando passa por Cristo não vem na igreja. Aí que ela tinha que vir na igreja, sim ou não? Sim. Ela passa por Cristo e abandona a igreja. Misericórdia. Misericórdia. Aqui é o local que você tem que buscar a Deus e é o local que você vai extravasar o teu sentimento por Ele. Nós não queremos ser uma igreja sisuda, enfadonha, queremos ser alegres, atenciosos, acolhedores, reverentes e adoradores do nosso amado Deus. Adorar não é só música. Adorar também é cultuar a Deus, viver o Evangelho. Quer adorar a Deus? Viva o Evangelho. Você é um adorador se você vive o Evangelho. Eu vejo tantos adoradores que se dizem adoradores, a vida dos caras é um lixo, com todo respeito. Adoração é viver, tá? É você não escandalizar os outros, você pagar o preço. Não pense que você, sendo líder de uma igreja, você vai ter uma vida normal. Você não tem. Você tem que abrir mão daquilo que você gosta, às vezes, que a tua carne gosta. Porque você tem que entender que você influencia outras pessoas e que o teu testemunho faz com que as pessoas se aproximem ou se distanciem de Deus. Por isso que muitas vezes eu falo para vocês, cuidado com a bebida. Eu sei que vocês não gostam que eu fale isso, mas eu não bebo uma gota de álcool. Por que eu não bebo? Você vai dizer que meu corpo não gosta? Eu bebi muito tempo na minha vida. Se eu me deixar levar, eu vou beber. Mas se eu fizer isso, não vou escandalizar você? Sim ou não? Se você me ver numa mesa de bar, bebendo com amigos, enchendo a cara de vinho, você vai achar que é normal isso ou não? Então eu pago o preço, queridos. Você nunca me viu andar com uma senhora sozinho, carregando meu carro, viu ou não? Porque pode ser a aparência do mal. Se minha esposa estiver junto, se a pessoa estiver com seu esposo, eu levo. Então, se eu não te der uma carona, você estiver sozinho, porque eu estou te preservando. Está claro isso? Você tem que pensar que a aparência do mal pode influenciar pessoas. Agora, se você está socorrendo alguém, está doente, é outra coisa. Então, a pessoa que é líder de igreja, ela tem que pagar o preço. Você quer dar um testemunho, paga o preço. Abra mão dos teus desejos, da sua carnalidade, muitas vezes manifestada na manifestação dos nossos desejos. Tá bom? Peguei pesado ou não? Ó Senhor, Deus da glória. Vamos lá, gente. Por último, era uma igreja que evangelizava. Agora que vai pegar. Era uma igreja que... Vamos voltar aos 4, para se chegar alguém perguntar, você falou, o pastor hoje pregou, falou isso. Vamos lá. Primeiro, era uma igreja que aprendia. Segundo, não põe aí, Lorena. Que amava. Era uma igreja que adorava. Uma igreja que... Qual que é o nosso problema hoje, como igreja? Vamos ser sinceros. A nossa maior dificuldade como igreja é a evangelização, a começar por mim. Mas veja, como é que aquela igreja evangelizava? Aqueles cristãos, eles estavam preocupados em estudar, eles estavam preocupados em adorar a Deus, em viver a coinonia, mas eles nunca se esqueciam de evangelizar. Agora veja que interessante, o versículo 47 diz o quê? Acompanhe comigo, o versículo 47. Diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem é que fazia a obra? Quem fazia a obra? Deus. Ele fazia a obra. Mas ele usava quem? Usava as pessoas e usa as pessoas. Ele acrescentava. Era através da pregação dos apóstolos, do testemunho dos membros da igreja, do amor impressionante na vida comunitária deles. E veja o exemplo, o que diz o versículo 47, diz assim,
contando com a simpatia de todo o povo. Você é simpático fora da igreja ou não? Ó, que pergunta. Tem gente que fora da igreja vira, como dizia um amigo meu, num giraia. O que é giraia, me digam? Queridos, eu tenho que ser o que eu sou dentro da igreja, fora da igreja. O que eu sou dentro do templo, eu tenho que ser lá no meu trabalho, eu tenho que ser na rua, eu tenho que ser no mercado, eu tenho que ser aonde eu estiver. No trânsito, oh Jesus, fala Senhor Deus da glória. Eu passo por alguém e a pessoa faz alguma coisa para mim, a Dox, não olha, não olha, não olha, não olha. Que ela diz que se eu olho para o lado, eu frito a pessoa, né? Então a minha cuidadora fala assim, não olhe para frente. Então, eu tenho que manifestar, queridos, essa simpatia fora da igreja. Não é só dentro do templo. Aqui todos nós somos simpáticos, amorosos, cuidadores, mas tem que ser fora da igreja. O que Jesus fazia? Acrescentava os que iam sendo salvos. Era Ele quem salvava. Ele usava as pessoas, a pregação das pessoas, o amor das pessoas. E veja, a salvação e a participação na igreja estavam andando juntas. Então, esse negócio de você, por exemplo, eu vim para a igreja, conheci a Cristo, ou me juntei a essa igreja e não veio mais na igreja, você tem algum problema. Salvação e participação andam juntas. Eu tenho que vir na igreja. Agora eu pergunto a você e eu, a gente vem na igreja uma vez por semana. 1h30, para quem trabalha 2 horas. E a gente não vem. Explica para mim isso. Se isso é prioridade em nossas vidas ou não é? Nós temos 126 membros, está certo? Não tinha que estar lotado isso aqui hoje? Claro, alguns estão viajando. Entende isso ou não? Então, esse negócio de eu venho um domingo, falto 3, venho 1, falto 2, isso não existe no Evangelho. Aquela igreja, ela era uma igreja consistente porque eles estavam dia após dia juntos. Talvez nós não possamos andar juntos, mas você tem o WhatsApp, você tem o telefone, você pode ligar, você pode passar mensagem. As pessoas da igreja sabem que eu passo mensagem para quase todo mundo sempre. Como é que você está? Você está bem? Tudo bem? Passe mensagens, ligue, se interesse para as pessoas. É isso que nós precisamos, queridos. Andar juntos, a salvação e a participação. E, por fim, o texto diz que ele acrescentava dia a dia. Está escrito isso ou não? Veja lá. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A evangelização não era uma atividade esporádica da igreja de Jerusalém. Fazia parte da vida dela. Não era restrita a um dia de semana. Eram todos os dias. Eles não organizavam grandes eventos, grandes congressos, grandes conferências. Eles viviam isso. Era espontâneo, era natural, era orgânico o viver o Evangelho. Por isso que eles experimentaram um crescimento exponencial. Jamais visto na história da igreja o que cresceu aquela igreja. O culto era diário, assim como o testemunho. Vamos recapitular para terminar? Olha, quase 11h30. Vamos lá. Era uma igreja aqui? Era uma igreja aqui? Era uma igreja aqui? Era uma igreja aqui? Dá para esquecer um dos 4? Tem que andar junto, concordo? A igreja de Atos é um exemplo de aprendizado, de comunhão, de adoração e de evangelização. Quem fazia era o Senhor, e fazia através de cada um dos crentes. Suas vidas eram um testemunho vivo da graça de Deus. Em 2025, nós queremos viver essa comunhão com Cristo, crendo que Ele vai, através de nossas vidas, acrescentar os que estão sendo salvos. Queremos ser uma igreja operosa com o agir de Deus. Sabe quem ganha ovelha? Não é o pastor, sabia disso? Quem ganha ovelha é a própria ovelha. Quem vai trazer pessoas para essa igreja pode ser eu, porque eu também sou ovelha. Mas são vocês que vão falar com pessoas a respeito dessa igreja. Falar sobre o Evangelho, falar sobre o compromisso com Cristo. Topam caminhar os 25, e quando eu vier trazer aqui
O retrospecto, nós temos crescido também em todos os itens, vai depender de mim e de você. Está claro isso? Então, faça uma força. Eu fui comprar as coisas para a higiene da igreja, fui lá, não tinha ninguém na loja de produtos de limpeza. Eu cheguei numa moça, ela falou que vinha hoje. Vamos ver se ela vem um dia. E eu comecei a conversar com ela. Tudo bem com você? Tudo bem? Eu sou da igreja tal, já tinha cadastro, ela resgatou o cadastro. E eu falei, você vai a alguma igreja? Ela falou, olha, eu faz tempo que não vou a uma igreja. Eu falei, você precisa conhecer a nossa igreja, então vai lá. Você vai gostar da nossa igreja. Peguei um livro do pastor Messias, dei para ela. Leia esse livro, você vai gostar. Aí ela falou para mim, assim, eu falei assim, nós vamos construir para a Zona Leste. Ela falou assim, é onde eu moro. Eu falei, então fechou. Você vai poder frequentar lá. De uma conversa, de uma compra, de uma loja. Aproveita as oportunidades. O coração dela estava vazio, estava sedento por uma palavra. Eu orei, eu dei uma palavra para ela, a chefe dela viu que eu estava conversando muito com ela, já veio em cima para a gente não conversar muito. Você entende? Você é instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Talvez você não tenha essa consciência. Então tome consciência que você é usado por Deus aonde você for. E o teu testemunho fala mais alto que as tuas palavras, que as nossas palavras. Fique de pé, por favor. Quero fazer uma oração. Maurício, você pode tomar o violão? Que hoje é o último domingo do mês. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque aquela comunidade de Jerusalém impactou tanto o mundo da época, Senhor, que aquela igreja experimentou um crescimento exponencial. Obrigado, Senhor, porque eu creio que aquela igreja era uma igreja fiel, que ela perseverava na doutrina, que ela vivia uma comunhão, uma coinonia especial, que ela adorava o Senhor e que ela evangelizava, Senhor. Pai, que nós possamos copiar esse modelo, que nós possamos ser uma igreja que faça diferença no nosso tempo, que nós possamos ser uma igreja relevante aonde estamos, Senhor. Que cada um de nós, aonde estivermos, possamos fazer diferença, Senhor. Ao abrir os nossos lábios, ao dar o nosso testemunho, ao convidar uma pessoa, escuta, você precisa, você quer, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te auxiliar nessa caminhada. Que tenhamos a coragem, Senhor Deus, de abrir os nossos lábios, porque naquele grande dia, Senhor, o que vai interessar para o Senhor naquele dia são vidas. Não é que nos nossos bens materiais, são as vidas que passaram por nossas vidas em que nós influenciamos. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por essa igreja que nos inspirou a vivermos uma igreja como aquela comunidade, Senhor. A primeira comunidade que foi abençoada ricamente pelo Senhor. Que assim seja nesse novo ano, que esse novo ano seja especial para todos nós, mas que nós vivamos esse evangelho como verdadeiro em nossas vidas. Talvez nunca vivemos o evangelho como vamos viver nesse ano. Talvez nunca experimentemos como igreja aquilo que vamos experimentar neste ano novo. Eu creio nisso. Eu creio, Pai, eu creio que vamos viver um tempo muito especial como igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça crescer, que o Senhor nos faça realmente experimentar algo novo do Senhor em nossas vidas. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebam a bênção, o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Você é uma igreja simpática? Abrace 1, 2, 10 pessoas. Que Deus nos abençoe.